Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje tem Mengão, a gente espera que seja um Mengão, né? Que seja aquele Flamengo vencedor que nos dá alegria, mas já estamos numa situação no Brasileiro que a gente sabe que já não depende mais só da gente, só que a gente tem que torcer sempre. Então eu vou estar sempre torcendo. Agora, com o Rogério Ceni tá difícil, né? O cara já até com informações aí dizendo que tá apalavrado com o Muricy, tá apalavrado lá com o São Paulo. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que ele vai, né? E também o que veio foi a marca de 1 milhão e 100 mil inscritos. Eu quero agradecer essa marca, ela veio. Quero agradecer a marca de 1,1 milhões de inscritos. E tem mais situação aí pra gente estar falando pra vocês, porque a gente tem aí a pretensão salarial do Galhardo, que é de 5 milhões de dólares anuais e o que dá mais ou menos na cotação atual, 2.254.000 reais mensais. É muito dinheiro. Essa seria a pretensão salarial do Galhardo para estar treinando o Flamengo ou qualquer outra equipe que não seja o River, tá? Esse seria o valor por temporada de 5 milhões de dólares. A gente teve aí, tá? O Ronaldo Castrup na Urubucã. Urubucã é aquele canal que foi um dos primeiros canais aqui do YouTube a falar de Flamengo. E o Deco era de lá, inclusive. E ele, de tempos em tempos, ele fala: olha, tal pessoa tá vindo pro Flamengo, só não vem se o Cometa Halley passar aqui hoje. Pois é, dessa vez ele não falou do Cometa Halley, mas ele falou que a diretoria do Flamengo iria aproveitar essa viagem lá pro Sul, lá para Porto Alegre, para se reunir com representantes do Renato Gaúcho, do técnico rival. É meio complicado, mas que o Flamengo estaria combinando com representantes do Renato Gaúcho e também do Galhardo, aproveitando essa possibilidade de estar ali mais próximo, também com representantes do Galhardo. Isso só me prova cada vez mais que ele vai sair, né? O Rogério Ceni. A gente não vai passar para vocês, garantir que realmente isso vai acontecer, mas o Flamengo já está no mercado. A verdade é essa, o Flamengo já está no mercado e a gente não vai estar falando nada hoje ainda com relação a isso, com o jogo mais tarde, tá? Mas o Flamengo está no mercado. E eu queria falar também sobre o Jorge Jesus. A gente está muito preocupado porque os exames do Jorge Jesus apontaram aí um quadro de infecção. Mas será que ele está com Covid? Olha, ele inclusive ficou de fora da coletiva, passou por exames, teve lá constatado que ele foi submetido a uma série de exames e aí foi diagnosticado com um quadro de infecção respiratória. E por mais que ele não tenha, né, com 17 pessoas testando positivo lá no Benfica, ele não tenha testado positivo, a gente fica com aquilo na cabeça: será que o Mister teve Covid? E será que ele continua por muito tempo ainda no Benfica? Será que ainda vai continuar por lá? E você, torcedor do Flamengo, aceitaria que o Jorge Jesus voltasse? Comenta aqui, você gostaria que o Jorge Jesus voltasse? Os torcedores do Benfica, inclusive o Marcelo Correge, repórter da Globo, publicou um vídeo de torcedor do Benfica hostilizando, mandando ele voltar para o Brasil, mandando o Jorge Jesus voltar para o Brasil. E eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor do Flamengo. Eu, por mim, volta Rita, né? Eu não sei cantar não, mas é aquela volta Rita. Só que tem o seguinte, gente. O cara foi, é claro que ele foi embora por causa da questão da pandemia, né? Fala-se outros problemas, mas foi por causa da questão da pandemia.
e agora com expectativa de... Meu pai ontem foi vacinado, meu pai é da saúde, meu pai é fisioterapeuta, meu pai foi vacinado, com expectativa, né, da vacinação e tudo mais, e com tudo que está acontecendo lá em Portugal, lá no Benfica com ele, eu acho que ele volta, hein? Eu acho que ele volta. Agora, será que a torcida do Flamengo iria aceitar de boa o retorno do Jorge Jesus? Eu aceitaria. Eu acho que tudo mudaria, melhoraria demais. Bem, vamos lá, o Flamengo então finalizou a sua preparação para o confronto dessa quinta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre às 8 horas da noite, né? Desfalques aí na lista de relacionados, o Diego Alves e o Rodrigo Caio. Lembrando que o Diego Alves já realiza trabalhos físicos e alguns trabalhos com grupo e está mais próximo de retornar, e o Rodrigo Caio ainda não tem previsão de volta aos gramados, tá? A boa notícia para vocês é o retorno do atacante Bruno Henrique. Ele estava suspenso e aí tem o retorno dele, e aí pode ser um diferencial para o jogo. Também, né, a gente sabe que o Rogério Ceni deve escalar o time do Flamengo com Hugo Souza no lugar do Diego Alves, Isla, eu já iria com o Mateuzinho, daria uma oportunidade ao Mateuzinho, mas ele deve ir com Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Diego Ribas, Gerson. Aí depende da situação toda que vai acontecer hoje, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí a gente tem aquela situação, o Flamengo precisando da vitória para seguir vivo, e contando aí, né, com tropeço do Inter, para o Flamengo poder ter a chance de enfrentar o Inter valendo aí a disputa do campeonato, e depois também o São Paulo. Agora eu queria falar com vocês sobre essa situação do Everton Ribeiro, porque a gente acordou e a primeira coisa que eu fiz quando acordei hoje foi procurar saber com relação à saída do Everton Ribeiro. Se ele realmente recebeu uma nova proposta. Também procurei saber sobre o Miranda. O Thiago Asmar trouxe a informação que o Flamengo negociaria a contratação do Miranda, tá? Eu já posso dizer para vocês que com relação ao Miranda, o Flamengo, eles não confirmam sondagem, conversa, porque a gente sabe que o Miranda esteve na concentração do Flamengo, agora na semana passada, ele visitou a concentração do Flamengo lá em Curitiba, conversou com os jogadores. O Felipe Luiz foi buscar inclusive o Miranda do lado de fora. Felipe Luiz é um dos incentivadores à chegada do Miranda, né? O Rogério Ceni gostaria também, o Rogério Ceni gosta do Miranda. A questão é, o Rogério Ceni não apita mais nada nesse momento. Se ele vai sair, ele já não apita mais nada. E a informação que eu tive é que o Flamengo ainda não fez proposta, ainda não entrou em contato para adquirir o Miranda, tá? Então, por mais que algumas situações estejam rolando nos bastidores, o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta, não fez nenhum contato com ninguém ligado ao Miranda. Lembrando que é um zagueiro de 36 anos, experiente, mas o Flamengo não fez, e tem que pesar se vale realmente a pena contratar um jogador de 36 anos. Mas até o momento nada, tá, gente? Então, com relação ao Miranda, nada. Com relação ao Everton Ribeiro, a gente está apurando o seguinte. Conversei logo cedo com fontes ligadas à diretoria que me garantiram que ainda não aconteceu nada, nenhuma novidade com relação a Everton Ribeiro e Michael. A qualquer momento, porque lá já é de tarde, a qualquer momento a situação pode ir para frente e eles podem ser obrigados a viajar e nem irem para o jogo. Por quê? Porque você tem que comprar rapidamente a passagem para eles já estarem até... Olha, tem que estar antes da segunda-feira, dia 1º, ele já tem que estar lá para fazer o registro, tá? Porque a janela se encerra no dia 1º de fevereiro. Então, com essa situação aí, o Flamengo está mais tranquilo. Uma coisa que a gente passa para vocês é que o Flamengo está mais tranquilo por já estar perto de 50 milhões em vendas. Olha só, o futebol já somou aí então 42 milhões líquidos com a venda do Lincoln e do Yuri César, tá? As metas que tinham que ser batidas já estão próximas, pelo menos desse momento aí da primeira janela.
E o Flamengo, então, conseguiu esse valor de 47,4 bruto e 42 líquido, tá? Então tem essa situação toda envolvendo o Everton Ribeiro e pode acontecer sim. O Flamengo tá, vou passar para vocês. O Flamengo, segundo o Caemota, Everton Ribeiro, o clube recusou a proposta de 6 mais 2 de bônus do Al Nassr. Ele quer 7 milhões de euros, né? 45,8 milhões de reais, mais 3, 19,6 de bônus para liberar o Everton Ribeiro. O Michael, eles ainda não fizeram, logo cedo eu já apurei, ainda não chegou nada. Michael, o clube tem em mãos 1,25, né, cerca de 8,1 milhões de reais pelo empréstimo de 6 meses. A gente trouxe essa informação exclusiva para vocês do empréstimo de 6 meses e valores em euros. Mas quer 1,5, tá? 9 milhões e 800 mil reais para liberar o jogador e compra estipulada em 12 milhões de euros, 78,5 milhões de reais. Léo Pereira, o Flamengo recusou a oferta do Besiktas pelo empréstimo de 1 ano, pediu 1,5 milhões de euros, 9,8 milhões de reais para liberá-lo por 6 meses. Os turcos inicialmente negaram, mas ainda tentam outra situação no negócio, tá? Então os valores são esses. O Flamengo podendo aí, chegar, já tem 42 na mão, né? Passarinho que tá na mão, 42 milhões. Passarinho voando. Tem possibilidade de 45,8. Eu vou fazer a soma aqui para vocês. 45,8 mais, isso aqui só Everton Ribeiro, 19,6, se acontecer ainda hoje, né? 65,4. E Michael, 1,25 são 8,1. Michael mais 8,1. Eu não vou nem contar os 78 milhões que com valor fixado no final não tem garantia nenhuma. Léo Pereira, se acontecer, 9,8. Mais os 42 que tem na mão, a gente está falando de 125 milhões de reais. 125 milhões de reais, o Flamengo tem a previsão atualizada de 142 milhões de reais em vendas de jogadores em 2021. O Flamengo estaria perto de resolver essa situação. Lembrando que tem ainda a situação do Daniel Cabral, que deve sair, tá? Que tem interesse de vários clubes da Europa, inclusive a Espanha. Então o Daniel Cabral pode estar saindo. Tem situação de Guilherme Bala, que o Flamengo tenta estender o contrato de empréstimo e se garantir para numa venda levar também alguma coisa. Tem outras situações para passar para vocês importantes. O Pires da Mota, por exemplo, e Rodinei estão valorizados. O Pires, inclusive, fazendo gol por lá e tudo mais. Olha, passar para vocês que ele está lá no Gençlerbirliği, né, da Turquia. E olha só, eu vou estar passando para vocês aqui essa situação aqui do Pires da Mota, que ele tá bem avaliado lá e ele tem o valor estipulado de 3,5 milhões de euros, 22,8 milhões de reais. Se o Flamengo conseguisse ainda esses 22,8, já estaria nos 148 milhões, tá? Já teria passado da meta. E o Rodinei, que está bem lá no Inter, de 8 jogos que o Inter teve agora para assumir a liderança, 7 vitórias com o Rodinei. 7. E ele está arrebentando. Só não jogou uma partida por suspensão. Só uma por suspensão. Lembrando, o valor estipulado do Rodinei, que está valorizado e tem interesse de clubes árabes, tá? O valor estipulado do Rodinei, 4 milhões de euros. Cerca de 26 milhões de reais. Mais 26, a gente teria aí perto de 180 milhões, 174 milhões de reais, tá? A gente tem que tirar, óbvio, a parte líquida só, tem isso aqui, falando aqui, uma parte disso aqui é bruto, né? A gente já tinha calculado uma parte inicial já, tirando só a parte líquida, mas o Flamengo a gente teria mais de 160 milhões de reais para receber com essas vendas possíveis que a gente está falando. Óbvio que algumas dessas coisas não devem acontecer, mas são possibilidades que o mercado está oferecendo ao Flamengo. Então o Flamengo
tá aí no mercado, e tem a possível saída do Vitinho também, né? Que o Choque trouxe ontem, falando que o Flamengo vai receber uma proposta pelo jogador, pelo Vitinho, deve chegar em breve no valor de 30 milhões de reais, pouco mais de 5 milhões de dólares, cerca de 5 milhões de euros. O Flamengo deve receber então uma proposta de 30 milhões de reais. O Flamengo gastou 43 no Vitinho, mas o Flamengo, segundo o Gustavo Henrique dando choque, pode estar recebendo uma proposta de 30 milhões de reais. Se isso acontecer e ele for embora, aí a gente está falando de mais de 200 milhões em vendas com jogadores que o Flamengo vai procurar reposição, e apenas desses todos aí, que faria uma real falta, seria o Everton Ribeiro, que não está em fase boa, mas que faria falta sim. E aí o Flamengo teria que ir atrás, e tem muitos nomes aí para o Flamengo ir atrás, e o Flamengo também teria dinheiro em caixa para contratar o Thiago Maia e para fazer essas situações aí de buscar reposição, além de ter um dinheiro em caixa para folha salarial, né? Com problema de pandemia e falta de público, o Flamengo ter condição de pagar essa folha salarial alta, e ainda, né, com as saídas, abaixa a folha salarial para trazer, quem sabe, né, fora da realidade, mas quem sabe, um Galhardo, um Renato Gaúcho, ou o retorno do Jorge Jesus. Será que ele vem? Se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição no botãozinho vermelho, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, vamos ganhar essa bagaça.